Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos ficaram presos no trânsito, né? Não, mas hoje o trânsito tava feio, né? Hoje o pessoal vai viajar por causa do feriado, né? E então a gente sabe que é assim mesmo, né? Glória a Jesus, mas glória a Jesus que temos essa graça derramada sobre as nossas vidas, né? Ter acesso à palavra do Evangelho. Muito bom. Vamos orar mais um pouco. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Jesus, essa liberdade de estarmos reunidos como um corpo, podendo, Senhor Jesus, levantar a nossa voz para orar, para bendizer o seu nome, glorificar, te dar louvores, honras e glórias, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor Jesus, por termos uns aos outros, pela tua palavra que não tem faltado em nossas vidas. Acima de todas as coisas, agradecemos pela vida eterna, a salvação, a justificação, a tua obra maravilhosa, em que o Senhor se entregou por cada um de nós, se fazendo como um de nós, pecadores, mas não pecando, o Senhor venceu todas as coisas para que nós pudéssemos ter vida. E vivemos, Senhor Jesus, para te servir, para te adorar, e queremos ser portadores da sua palavra, Senhor, para que assim como a salvação veio até nós, também possa se estender a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos ajudando a discernir, a entender a sua palavra. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a verdade. Glória a Jesus. E a queda da mentira. Glória a Jesus. Abram o Evangelho de João, capítulo 18. Irmãos, o Senhor Jesus, ele traz a palavra do Evangelho. O Evangelho, como os irmãos sabem, significa boas novidades, boas novas, não é? Quando alguém diz assim, eu vou ter uma novidade para te contar, você sabe o que ele vai te contar? Não. Por que você não sabe? Porque se você soubesse, não era novidade, né? Então, se ele trouxe uma novidade, então quer dizer que existe algo novo que você não sabe o que é. Glória a Jesus, porque ele diz que são boas novas, né? Glória a Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, na sua palavra, ele fala muito sobre conhecer a verdade. Ele fala muito da verdade. Então, o que quer dizer isso? Que não tinha verdade. Não é verdade? Então eu vou ser redundante aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui no capítulo 18, nós vamos abrir a Bíblia em alguns textos aqui hoje, tá? Glória a Jesus. O texto está no verso... Vamos ler o 33. 18 de João, 33. Glória a Jesus. Os judeus esperavam quem? Um rei. Eles queriam um ungido de Deus, um rei, não é? Então o Senhor Jesus Cristo, até hoje nós dizemos que ele é rei. Por que nós dizemos que Jesus é rei? Porque ele reina. Não é? O que faz um rei? Ele traz as suas ordens, não é? Ele determina, ele traz leis, ele vai à frente, não é? Ele domina sobre o seu povo e o seu povo confia nele, não é? Como rei, ou pelo menos deveria, assim deveria ser, não é verdade? Então ele, sendo um ungido de Deus, ele vai conduzir aquele povo que pertence a ele, não é? De acordo com o seu poder, com a sua sabedoria. Então, de certa forma, Jesus Cristo é rei, não é verdade? Mas o Senhor Jesus Cristo veio para isso, ele veio ser rei. Os judeus tentaram levar ele e dizer, ei, Jesus é o nosso rei, não é? Mas o Senhor Jesus não aceitou, saiu do meio deles e desapareceu. O Senhor Jesus não veio para isso, não é? Então, no verso 33 diz assim, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus?
E respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? E Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é? O meu reino não é daqui. Então, quando o Senhor Jesus começa a falar do reino dos céus, automaticamente o Senhor Jesus está dizendo: não é aqui na terra, eu não tenho nada com esse mundo. O meu negócio é no céu. Qual que é a linguagem que o judeu esperava ouvir? A linguagem que falava de um reino, de um rei. Então, a gente percebe a palavra do Evangelho, de alguma forma, com sabedoria, levando a verdade aos homens, na linguagem dos homens. Não é? Então ele fala: o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para quê? A fim de dar testemunho. O que é dar testemunho da verdade? É testemunhar da verdade. É dizer o que ele sabe sobre a verdade. Glória a Jesus. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tá vendo? Então Pilatos percebeu. Que verdade é essa? Do que você está falando? Não é? Mas as pessoas não perguntam. Ninguém pergunta. Por quê? Porque quando a gente se deu por gente, quando a gente percebeu, já havia sido implementado já um sistema religioso. Então, muitas vezes a gente nem questiona, não percebe, mas está gritando nos nossos ouvidos, né, espirituais. Que verdade é essa? Glória a Jesus. Então, no capítulo 8 de João, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus. Por que permanecer na minha palavra? Porque eles tinham outra palavra. Como está lá no capítulo 1 de João, verso 17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, eles tinham a lei dada por Moisés. E Jesus Cristo trouxe graça e verdade. Então, se vós permanecerdes na palavra de Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho, vocês serão verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra de Jesus, ele não permanece na palavra de Moisés. Ele não usa a palavra de Moisés para balizar a sua vida, para conduzir a sua vida, para reger a sua vida. Não, a sua vida, ela é conduzida pelo verdadeiro rei da sua vida, que é Jesus. Quem reina na sua vida? Jesus. Então, você vai ouvir os decretos do rei Jesus, não é? Então, verdadeiramente sereis os meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Então, uma consequência disso qual que é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus estava falando com homens poderosos, judeus, sábios, fariseus, doutores da lei, que não conheciam a verdade. Por quê? Porque eles não tinham a verdade. Quem que trouxe a verdade? Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo trouxe a verdade e disse: se vocês permanecerem me ouvindo, vocês vão ser meus alunos, e sendo os meus alunos, vocês conhecerão a verdade e serão libertos. Então eles também não eram libertos. A sequência do texto, o Senhor Jesus vai falar do pecado. Os irmãos lembram o que forçou o pecado no homem? O que aumentou o pecado do homem? Está em Romanos, né? A gente não vai lá. Mas o que fez o homem pecar? A lei.
Ah, não, Denis, não é verdade, não. A lei, na verdade, ela só despertou o mal que já estava dentro do homem. É o que está escrito, é verdade. Né? Mas está dizendo que eram estatutos que não faziam bem para o homem. Foram enviados não para que os homens vivessem, mas para que aumentasse o pecado e a condenação do homem. Não é? Então os homens até então não sabiam do mundo espiritual como nós sabemos hoje. Hoje nós entendemos o mundo espiritual de uma forma bastante profunda por causa do Evangelho. Porque até então, se a gente pegar o Velho Testamento, o que se sabe no Velho Testamento sobre principados e potestades? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta dos homens era homens contra homens, nação contra nação. Então, irmãos, glória a Jesus, porque ele nos trouxe a verdade, não é? Capítulo 10 aqui, irmãos. Então, no capítulo 9, o Senhor Jesus liberta um cego, não é? E o Senhor Jesus fala: eu vim para que aqueles que não enxergam passem a enxergar, e aqueles que enxergam permaneçam sem enxergar. Aí os judeus falam assim, os fariseus: então vocês estão dizendo que a gente é cego? O Senhor está dizendo que a gente é cego, é isso? Aí ele fala: não, se vocês fossem cegos, não é? Vocês não teriam culpa do pecado. Mas como vocês dizem, vemos, então o pecado de vocês permanece. Vocês não admitem que vocês são pecadores, vocês não admitem que vocês não conhecem a verdade. Então vocês vão continuar cegos, tá certo? Vão continuar discípulos de Moisés, porque eles falaram, né? Discípulo de Jesus sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Então no capítulo 10, verso 1, diz assim: na verdade, ó a verdade aqui. Não era o Senhor Jesus falando da verdade? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e as chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz. O Senhor Jesus está falando em figuras. Usou uma linguagem comum, porque nessa época aqui era muito comum pastorear a ovelha. Esse lugar aqui, até hoje, né, no Oriente Médio se come muito carne de cabrito, né? Ovelha, se usa muito, né? A ovelha naquele lugar. Quem já foi em restaurante árabe aí sabe, né? Que tem muito cordeiro, tem muita coisa assim, né? Então, ele está usando uma linguagem comum para mostrar que quem conhece ele anda com ele. E tem intimidade com ele, ele chama pelo nome. E não vai ouvir a voz do estranho. Existem vozes do estranho, mas não vai andar com o estranho. Não é? E aí ele vai, então, explicar melhor essa parábola. Né? Verso 6. Disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não. Então aqui está uma verdade revelada. Todos antes de Jesus, ladrões e salteadores. Quem que veio antes de Jesus? Não é? Então, primeiro, quando eu faço essa pergunta, eu preciso entender quem é Jesus. Porque ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando de alguém que se colocou na mesma posição que ele. Não é? O Senhor Jesus, no próprio capítulo 10 aqui, no verso 30, o que diz aí? Eu e o Pai somos um. Então, quem que veio antes dele? Ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Então, voltando onde a gente estava aqui, ó. Mas as ovelhas não ouviram. Verso 9. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Interessante isso, né? Você entra pela porta, que é Jesus. Você se salva, né? E entrará e sairá. E achará pastagem, porque você não era filho de Deus, como a palavra diz. Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você entra pela porta, que é Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento, a palavra do Pai. Lá você é transformado, você é salvo. E aí você sai. Por quê? Porque ele te envia para o mundo. E no mundo, o que é achar pastagem? É andar pelo Espírito Santo, sendo alimentado e conduzido pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 10. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem foi que abandonou o povo de Israel na mão do destruidor? O destruidor passou no Egito e visitou toda a casa dos egípcios, matando um primogênito. E todo mundo fez festa. Mas que adiantou? Ele passou no povo de Israel e matou todo mundo. Não é? Quem entrou na terra prometida não foi o povo que saiu de Israel. Do Egito, perdão. Né? Então, somente 2 homens, Caleb e Josué, daquela tropa que saiu do Egito, foi quem entrou. Nem Moisés entrou. Não é? Então, veja, não tem cuidado das ovelhas, das suas ovelhas. Mas não é como Jesus Cristo, que dá a vida pelas ovelhas. Então nós vemos a verdade do Evangelho também expondo a mentira. A verdade de Jesus Cristo expõe a mentira. Glória a Jesus. Capítulo 14. Verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a... Então, se Jesus Cristo é a verdade, e ele e o Pai são um, então quer dizer que o povo conhecia alguém que não era verdadeiro. Não é? O caminho para a salvação, para a vida eterna, para a morada celestial é Jesus. Glória a Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, antes de Cristo, ninguém foi ao Pai. Não é? Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde agora o conheceis e o tendes? Só desde agora. Não foi antes. Agora vocês conheceram o Pai. Não é? Ele vai dizer isso na sequência. Eu não vou me apegar nesse texto, porque não é o foco aqui, né, irmãos? Vamos ler o verso 30. Olha o que diz o texto. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui.
Então, esse texto aqui, não dá para a gente entender só por ele o que está acontecendo, né? Mas o Senhor Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está anunciando. Ele está anunciando a vinda do príncipe desse mundo, não é? A vinda dele. Glória a Jesus. No capítulo 16, irmãos, tem mais um texto aí para a gente ler. Verso 7. Diz assim: todavia, digo o que, irmãos? A verdade. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. O que isso quer dizer? Quem não crê em Jesus permanece no pecado. O Espírito Santo quer convencer os homens que eles são pecadores, que eles dependem de Jesus para serem libertos do pecado. Não é? É o que está dizendo. Verso 10. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ele vai para o Pai, e quando ele vai para o Pai, ele nos justifica. O Senhor Jesus Cristo consuma a obra, verte o seu sangue nos justifica. Então ele convence-nos de que isso é verdadeiro. Né? E o verso 12. Perdão, e o verso 11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Glória a Jesus. Ou seja, não tem mais chance o príncipe desse mundo. Ele foi julgado. Nós lemos esse texto aqui de Lucas, volta aí, irmãos, Lucas 10, esses dias, e eu estava pensando nele, pensei comigo, será que em outras traduções está assim também? Não são todas, né? Mas essa tradução aqui está ao pé da letra. Lucas 10, 18. Quando os discípulos de Jesus foram enviados na missão dos 70, eles voltam maravilhados, lembra? A gente leu esses dias, né? Vamos ler o 17, ó. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando ele fala assim, eu via, é porque Jesus Cristo está falando de uma visão. Né? O Senhor Jesus Cristo está falando de uma visão. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo vence a morte, o diabo é lançado na terra. Está lá em Apocalipse, nós vamos lá. Apocalipse 12. Glória a Jesus. Vamos ler o texto inteiro para fazer sentido, né, irmãos? Verso 1. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 1. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, e ele revela coisas que hão de acontecer e coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Naquele momento, estavam acontecendo, né? O início dele, ele começa, por exemplo, dizendo a situação das igrejas, né? Que apesar de falar de 7 igrejas que existiam naquela época, também para a gente traz bastante entendimento, da gente perceber como que Deus ele entende as igrejas, né? É um só corpo, é um só Senhor, é uma só palavra, mas ele trata as igrejas nas localidades, né? Cada uma ele corrige e trata de uma forma. A palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, mas as igrejas muitas vezes não estão no mesmo nível, né? Não estão na mesma firmeza, na mesma fé. E aí o Senhor Jesus ele vai lá e ele corrige, ele fala e ele exorta, né? Algumas estavam praticamente já destruídas, né? Glória a Jesus. Mas ele está lá batendo na porta, né? Tentando entrar e fazer as pessoas se converter.
Então aqui, irmãos, olha só, o texto diz a mulher e o dragão, capítulo 12, diz assim, ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então aqui a gente já começa a fazer uma associação de quando Jesus Cristo veio ao mundo. Veio uma estrela, a estrela apareceu no céu, o dragão levou a terça parte das estrelas, elas foram lançadas na terra. Está escrito lá que os magos, não é isso? Viram uma estrela e falaram, olha a estrela, e tiveram essa mensagem, é o Senhor, tal, e foram, não é isso? E aí Herodes ficou sabendo, e os irmãos conhecem a história. Eles foram até lá como mensageiros, sem perceber, levando o quê? Tentando levar a morte até Jesus. Tentando levar, Quem que entrou em Herodes para matar Jesus? Foram os demônios, as estrelas do céu aqui são os demônios. Então o grande dragão, ele envia os seus adeptos para barrar a obra de salvação. Então os magos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles estavam levando a morte, levando a obra do maligno para tentar destruir a salvação. O Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui, verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse. O dragão é Herodes? Não, irmãos? Então, o dragão, ele usou os seus demônios. Então, é aí que a gente entende, irmãos? É aí que a gente entende a luta espiritual que a igreja vive. As pessoas combatem contra nós, mas estão sendo usadas pelo diabo. Estão sendo usadas pelos poderes das trevas, Então aqui, verso 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então o Senhor Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um raio, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados. O que nós lemos aqui? Verso 9 de novo, para ficar bem claro. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada diabo e... Está tratando como uma só pessoa. Diabo e Satanás como sendo um só. Onde que ele estava? Verso 8. Não prevaleceram, mas nem o seu lugar se achou nos... Vamos ler de novo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos... Então onde eles estavam? Nos céus. O príncipe desse mundo já foi julgado. Vamos-nos daqui. Porque se aproxima o príncipe desse, o Senhor Jesus estava dizendo, ele vai ser lançado. Então ele habitava sim nos céus, em algum lugar, não é? Junto do Pai, do lado do Pai? Não, mas ele habitava sim, em certo grau, não é? Nos céus. Mas hoje não mais.
ele foi lançado, ele já está julgado. Então esse texto está dizendo isso, né? Então, olha que maravilha, verso 10. Glória a Jesus. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, aí ele volta a contar a história da mulher com a criança. Mas a gente percebe que nesse pequeno texto mostra que havia um enganador que estava lá no céu, mas estava enganando. Diabo e Satanás, eles estavam enganando. O Senhor Jesus Cristo veio trazer a verdade. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Falaram: nós somos discípulos de Moisés, discípulo de Jesus seja vocês. Então eles viviam perseguindo os cristãos, porque eles tinham um Senhor, eles tinham uma palavra, mas a palavra da verdade é por Jesus Cristo, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Então, os irmãos percebem que o evangelho, ele não só mostra a verdade, mas ele também revela a mentira. Ele mostra a salvação e mostra o mentiroso, aquele que condenava, aquele que pegava os homens e apresentava para o Pai dizendo: é pecador. Mostrava a lei, ó, ele pecou nisso, ele pecou naquilo. Não é? Ele nos acusava de dia e de noite. Mas hoje o sangue de Jesus Cristo, a palavra da verdade, nos libertou desse acusador. Não é? Então existe batalha, ai dos homens da terra, existe. Existe aqui nesse mundo o príncipe desse século, o Deus das trevas, que arrastou esses anjos, existe. Mas nós temos um, não é? Que é Jesus Cristo. Lembra que o Senhor Jesus disse: eu vi a Satanás descer como um raio do céu, mas eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada lhe fará mal, dano algum. Então nós temos o poder de Jesus Cristo, da verdade. Por isso que nós temos que permanecer na verdade, guardar o evangelho. O que ele diz aqui? Irmãos, é uma parte da vitória que nós carregamos, né? Olha só, verso 11, está falando de nós. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu, que é a palavra da verdade. Então nós vencemos pelo sangue e pela palavra pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, né? Ele veio em água e sangue, né? Então, testificam na terra. Não é isso? Glória a Jesus. Está lá em 1 de João, capítulo 5. Glória a Jesus. E não amaram as suas vidas até a morte. Então, os irmãos percebem que nós vencemos pelo sangue, pelo testemunho, a palavra do testemunho de Jesus Cristo, a palavra do evangelho, a palavra da verdade, e nós também não amamos a nossa vida. É aí que nós percebemos que o evangelho, ele é a palavra da cruz. Então o evangelho é uma mensagem muito diferente da mensagem de Moisés. Então os irmãos percebem que vocês estão no caminho certo. Nós estamos no caminho da verdade, o caminho certo, o evangelho de Jesus. Então, se você batalha contra a sua carne, se você batalha contra os seus desejos, seus planos carnais, as paixões, se você luta para se encher de Jesus, se encher do evangelho, se encher da verdade, não é? Você está no caminho certo. Porque é assim que se vence o acusador, o diabo, o Satanás, o grande dragão vermelho, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler Mateus 21. Verso 33.
Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Não é? Então ele plantou uma vinha, ele construiu um lugar para a produção e o tratamento do fruto dessa vinha, o lagar, construiu uma torre, circundou ela, ou seja, preparou um ambiente propício para produzir. Não é? O que ele fez? Ele arrendou a alguns lavradores. Os irmãos sabem o que é arrendar? Não é? Então eu tenho uma terra, vamos pensar no pastor Silvio. O pastor Silvio tem umas terras ali, né? No Jardim Briquet. Tem umas terras ali e as terras são boas. Então o que ele faz? Como ele é muito bom, ele chama o irmão Nelson e fala para o irmão Nelson, olha que coisa maravilhosa que eu tenho aqui, eu vou entregar nas suas mãos, para você cuidar e desfrutar, não é? No mundo corporativo, se faz isso quando você tem muitas terras e você precisa que alguém trabalhe, que tenha alguém que tenha expertise, né? Vai trabalhar na sua terra, vai extrair da sua terra algum produto, vai gerar lucro, vai ficar com uma parte do lucro e vai entregar uma parte do lucro para o dono das terras, né? Isso é só uma figura, né, irmãos? Isso aqui é uma parábola. Mas o que dá para a gente entender, de quem que eram as terras? Do pai de família. Ele entregou elas a lavradores. Né? Daria para o irmão Nelson tomar posse das terras do pastor Silvio e falar assim, quem mandou você me dar, agora eu faço do jeito que eu quiser? Não. Não é? Se ele começar a destruir as terras, começar a causar prejuízo lá, vai chegar uma hora que vai falar assim, ó, eu te avisei que não era assim, eu vim aqui várias vezes, eu te orientei, mas eu estou percebendo que é só prejuízo que você está me dando. Então, não é? Normalmente é assim que funciona. Não é? Eu vi alguns casos reais já, por acaso, né? Eu conheço algumas histórias de terras arrendadas, né? O dono da terra ele fica visitando a terra, ele vai lá olhar para ver se a pessoa não está roubando ele, não está enganando ele, não está dando prejuízo, não é? Então aqui aconteceu, é uma figura, mas está falando do quê? Do mundo espiritual, está falando da criação, está falando desse mundo, dos anjos. O Pai construiu, o Pai que criou, a palavra diz que tudo foi feito por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, tudo foi feito pela palavra, pelo verbo. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo que é material, tudo que é espiritual, tudo foi feito por Ele e para Ele. E por Ele todas as coisas subsistem. Então não existe nada sem a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Então esse texto, ele está trazendo uma revelação de algo que aconteceu. O Pai criou, entregou, foi negligência do Pai? Foi amor. Amor. Porque os anjos são criação do Pai. Ele amou a bondade de Deus, entregou aos anjos. Os anjos deveriam desfrutar, não é? Fazer o bem. Isso aqui não era para ser esse lugar de trevas que é hoje. Não é? Então, o mal que veio sobre a humanidade não foi o Pai que fez. Não é? Os calvinistas dizem que o Pai é um malvado, e ele não é malvado. Foram os anjos que fizeram todo o mal. Não é? Eles acreditam que, como está escrito, né? E fez até o ímpio para o dia mau. Não é? Como está escrito lá em Provérbios, que Deus ele faz todas as coisas, até o mal foi Ele que fez. Não, não, não. A palavra do Evangelho, que é a verdade, revela o que não é verdade. Isso não é verdade. O Pai não fez mal nenhum. Ele fez o bem. E Ele teve misericórdia dos anjos, até o momento em que eles foram julgados. E aí nesse momento é que entra a igreja. Irmãos, presta atenção. Olha o que o texto diz. Então, ele ausentou-se para longe, verso 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos,
Feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. E depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Então nós lemos lá em Apocalipse, né? Quem que esses lavradores mataram que o pai enviou? Os profetas. Mandou os primeiros profetas, profetas maiores, depois tem os profetas menores, enviou, e os profetas não sabiam, mas eles anunciavam, eles falavam de Jesus, eles falavam da salvação, eles apontavam para Cristo, né? Então por isso que muitas coisas que a gente lê, a gente não entende, não é? Porque como que alguém que é tão mal também prega coisas tão boas, muitas vezes, né? Porque os profetas apontavam para Jesus. O Pai, muitas vezes e de muitas maneiras, falou lá no Velho Testamento aos pais pelos profetas. Então aqui, glória a Jesus, eles mataram, e aí eles falaram assim: não, vamos matar Jesus, né? Vamos matar o filho, porque aí a gente se apodera aí a gente toma posse logo disso aqui. Acabou, né? A gente fica com isso tudo pra gente, fazendo o que a gente quiser. Verso 39, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Né? Verso 41, diziam-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que lhe deu os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Então, alguém, às vezes, discerne esse texto aqui errado. Não, ele estava falando dos fariseus, né? Porque quem foi que matou os profetas? Foram os judeus que mataram os profetas. Mas a gente vê, irmãos, o próprio dragão, quando ele manda matar Jesus, quem é que foi matar Jesus? Não é? Então nós vemos que quem estava usando os homens para fazer as obras foi o maligno, foram os anjos. Não é? Foram os anjos. Então, estavam usando, nesse caso aqui, para os principais sacerdotes. Sim, os homens poderosos, os judeus poderosos queriam matar Jesus. Quem que estava falando no coração deles? Quem que endureceu o coração deles? Como está lá em 2 aos Coríntios, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, acho que vale a pena a gente ir lá. 2 aos Coríntios, irmãos. Vamos ler um capítulo 3, um pouquinho. Verso 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem que nos capacita? Deus pelo Espírito? Espírito Santo, né? Não que sejamos capazes... Perdão, verso 6 agora. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito
vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o que foi gravado com letras em pedras? Primeira pergunta, a lei. Foi dada no monte para Moisés. Quando isso aconteceu, Moisés ficou reluzente, né? Ele resplandecia uma luz do seu rosto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isso foi glorioso. Mas ele está dizendo que o que foi glorioso? O ministério da morte. O ministério da condenação. E está comparando ele com o ministério do Espírito. Se aquilo lá foi maravilhoso, foi glorioso, como não excederá em glória o ministério do Espírito? Não é isso que ele está dizendo? Que é o verso 9, ó. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Verso 10, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente. Então, uma glória não é a mesma glória do outro. A glória do ministério da condenação é uma, a glória do ministério da justiça é outra. É o que ele está dizendo. Verso 11, porque se o que era passageiro, transitório, temporário, foi para a glória, ou seja, foi glorioso, muito mais é em glória o que permanece. Por quê? Porque o ministério da condenação e da morte acabou para quem está em Cristo. Se você está em Cristo e eu estou em Cristo, cadê a glória dele? Acabou. Passageiro, não é? Teve um fim. Glória a Jesus. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que o escritor aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo? A gente não é como Moisés, porque a palavra que ele pregava, ela era passageira, temporária. Então ele se escondia para que eles não percebessem que aquela glória era passageira. Nós não somos como ele, nós temos ousadia. Verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. É o que eu estava dizendo. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então até hoje as pessoas estão endurecidas pelo mesmo véu da lição de Moisés, não é isso? Que Jesus Cristo aboliu. Verso 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, estão com um coração endurecido, aprendendo de Moisés. Né? Verso 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, ou seja, quando mudarem de caminho, quando saírem do judaísmo e irem para Jesus, então o véu se tirará. Toda pessoa que está em Moisés, está na lei, não está no caminho de Jesus, está com um véu, está sendo enganado, não tem justificação. Não está no ministério da justiça, no ministério da salvação, mas está no ministério da morte, no ministério da condenação. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui ó, no capítulo 4, verso 3, não, verso 2, né? Verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que é a verdade? É Jesus, é o Evangelho, a palavra do Pai, a palavra da verdade. Na sequência, mas se ainda o nosso Evangelho é a nossa lei,
É a nossa Bíblia? É o nosso Evangelho. Está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, ele engana as pessoas até hoje. Ele estava lá no céu enganando. Quando ele foi lançado na terra, ele continua enganando. As pessoas estão no engano. Estão seguindo Moisés. E nós? Você tem que, irmão, se alegrar porque você conheceu a verdade. Não é? A palavra nos disse hoje, e não amaram as suas vidas até o fim. Não é? Então nós guardamos a nossa vida desse mundo para viver uma vida em Cristo, para viver uma vida na verdade, pela palavra da verdade, sendo então justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, glória a Jesus. Tinha mais alguns textos aqui, eu acho que eu falei bastante, os irmãos estão cansados, vou encerrar por aqui. Quero lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ele colocou em nós a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Para os anjos, enquanto eles estavam, né, sobre as terras arrendadas, né, eles fizeram obra de iniquidade. O seu lugar não se achou mais no céu. O texto diz, o que fará? Dará afrontosa morte aos maus e entregará a vinha a outros que façam o trabalho. Somos nós, cristãos. Então o Senhor Jesus estabeleceu, então, a salvação, a colheita dos frutos desse mundo aqui, que não são frutos materiais, mas são frutos do Espírito. Então a igreja, eu e você, temos que viver em novidade de vida pelo Evangelho, através da igreja, da palavra da verdade. A verdade alcançará os corações. As pessoas se converterão e o Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia que nós fizemos a vontade do Pai. Então nós glorificamos o Pai através das nossas vidas, não é? Então, vivemos em tribulação? Sim. Somos perseguidos? Somos, né? Sofremos muitas dificuldades, muitas aflições, tentações, mas alcançaremos a vitória, porque Jesus já venceu e nós estamos nele. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer, irmãos. Em nome de Jesus. Irmão Luiz, agradece a Deus aqui, meu irmão, em nome de Jesus.